julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7, 1, 2. Sempre que leio essa passagem bíblica, lembro-me de uma filosofia similar da tradição budista chamada Lei do Karma. Como muitos sabem, trata-se da lei de causa e efeito, frequentemente descrita no Ocidente como você colhe o que planta ou tudo o que vai, volta. É um conselho maravilhoso que nos compele a examinar as consequências de pensamentos, palavras e ações. Apesar de ser budista, fui profundamente influenciado por algumas passagens da Bíblia. A verdade não é propriedade exclusiva de nenhuma religião. Sua natureza permite que pessoas das mais variadas religiões a reconheçam e a respeitem. Vilarejo francês chamado Taizé, na Borgonha, vivem alguns monges mais velhos da ordem budista. Taizé trata-se de uma comunidade cristã ecumênica, onde os freis vivem de acordo com a Bíblia. Os peregrinos costumam passar vários dias na comunidade, participando de orações de manhã, de tarde e de noite, e também de reflexões em silêncio e de discussões em grupo. Quando se chega ao belo vilarejo, os freis saem e nos saúdam calorosamente, em túnicas brancas. Eles têm sorrisos gentis e uma presença tranquila, quase como se fossem anjos encarnados. Quanto mais tempo eu passava em Taizé, mais percebia as semelhanças com a vida num mosteiro budista. Os freis passavam horas em orações, silenciosas como uma forma de voltar a atenção para o Deus interior. Prática não muito diferente da nossa de meditação silenciosa. Algumas pessoas podem pensar que a vida numa comunidade assim é repressora, rígida e difícil. Mas não é o caso. A vida monástica é caracterizada pelas belezas simples e as alegrias inesperadas. Os monges encontram felicidade em coisas que podem parecer triviais para aqueles que estão em busca das armadilhas materiais do sucesso. Assistir à mudança das estações, as magnólias florescendo, as deslumbrantes folhas do outono, a primeira neve, traz uma sensação indescritível de alegria e gratidão. Uma simples refeição feita com ingredientes frescos das montanhas ao redor é fonte de grande contentamento. E como nossos irmãos de mosteiro são nossos amigos, mestres e familiares, nunca nos sentimos sozinhos. Como devemos considerar um caminho espiritual diferente? Devemos abordá-lo com humildade e com a boa vontade de aprender sobre outra tradição. Se a nossa fé puder ser abalada pelo mero conhecimento sobre uma tradição diferente, não vale mesmo a pena preservá-la. Assim como minha fé é preciosa e significativa para mim, não acontece o mesmo com as pessoas que têm outra fé? Assim como minha mãe é querida e importante para mim, não seria também o caso do meu vizinho e da mãe dele?
Que as pessoas saibam a diferença entre a certeza de uma fé e a tolice de atacar outras crenças. Que a fé nunca se torne uma arma ideológica para justificar a violência. Se Jesus, o Buda e Confúcio estivessem vivos e se reunissem no mesmo lugar, será que os três iriam discutir para saber quem está certo? Ou será que iriam respeitar e admirar os ensinamentos uns dos outros? Conflitos religiosos normalmente acontecem não entre os fundadores dessas religiões, mas entre seus seguidores fanáticos. O propósito da religião é controlar a si, não criticar os outros. O que eu estou fazendo em relação à minha raiva, meu apego, meu ódio, meu orgulho e minha inveja? Isso é o que precisamos nos perguntar no dia a dia. Se a essência é esquecida, o ritual toma conta. E quando o ritual domina a prática espiritual, as aparências exteriores se tornam mais importantes que nossa experiência interior. Por exemplo, se você medita na esperança de atingir a iluminação, por quanto tempo e com quem medita, não são questões tão importantes quanto a forma como a prática muda o seu coração e os seus relacionamentos. Precisamos cultivar 3 inteligências para nosso bem-estar geral: inteligência crítica, inteligência emocional e inteligência espiritual. Se alguma delas é deixada de lado, atrapalha o crescimento das outras 2. Se você desenvolver a inteligência crítica, mas negligenciar a inteligência emocional, não será sensível ao sofrimento dos outros. Se desenvolver a inteligência emocional, mas negligenciar a inteligência espiritual, perderá a esperança ao ver o sofrimento do mundo. Se desenvolver a inteligência espiritual, mas negligenciar a inteligência crítica, poderá ser vítima de alguma seita. A fé é supervalorizada, enquanto a prática é subvalorizada. Se enfatizarmos a fé no lugar da prática, a espiritualidade se torna ideologia, criando conflitos teológicos. Mas se nos concentrarmos em botar os ensinamentos em prática, em nosso dia a dia, perceberemos que o amor ensinado por Jesus não é diferente da compaixão ensinada pelo Buda. Se você quer a paz entre os diferentes caminhos espirituais, coloque em prática o que prega. 3 passagens bíblicas que eu aprecio. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus capítulo 25, versículo 40.